Boa noite, queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja plena e abundante no seu coração. Estamos aqui para mais um tempo de culto, de louvor, adoração ao nosso Deus. E reconhecemos o amor do Senhor para com as nossas vidas e por esta razão queremos dedicar a Ele este tempo. Eu quero convidá-lo a olhar para um texto da palavra de Deus que está no livro de Salmos, no Salmo de número 134. É um salmo tão curto, tão pequeno, com apenas 3 versículos, mas não deixa de ser profundo, porque é a palavra do Senhor. Nos diz assim então, Salmo de número 134, quando somos convidados a prestarmos ao Senhor o nosso louvor. Diz assim: venham, bendigam o Senhor todos vocês, servos do Senhor, vocês que servem de noite na casa do Senhor. Levantem as mãos na direção do santuário e bendigam o Senhor. De Sião os abençoe o Senhor, que fez os céus e a terra. Louvado seja Deus. Queridos, nós devemos ter sempre no coração este desejo, esse propósito de bendizer, louvar o Senhor. Pois reconhecemos que por Ele somos abençoados, somos sustentados, e por isso nós o louvamos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Eu quero orar com você e depois de orar eu quero compartilhar com você também uma importante informação. Senhor Jesus, muito obrigado por este tempo que o Senhor nos dá de culto. Eu quero te louvar por esta pessoa, ó Deus, que está se conectando conosco para participar deste culto, prestar ao Senhor louvor e adoração. Que o Senhor receba este tempo de culto, que o Senhor receba, ó Deus, a gratidão, o louvor dos nossos corações. Que em tudo o Senhor seja honrado, que em tudo o Senhor seja glorificado. E os louvores que vamos cantar, no momento em que o presbítero Paulo estiver pregando a Tua palavra, que em tudo o Senhor possa realmente falar ao nosso coração, que em tudo o Teu Espírito tenha liberdade para agir em nós e também através de nós, para a glória e louvor do Teu nome. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje pela manhã compartilhamos no culto da manhã uma decisão tomada nestes últimos dias e mudanças que vêm acontecendo aí na nossa igreja. E uma das mudanças aí que aconteceu, o que está acontecendo, é que as nossas 2 irmãs que trabalhavam no ministério infantil da nossa igreja, a Andréia, estando à frente do ministério infantil da igreja já há mais de 5 anos, a partir de agora ela não mais estará à frente da coordenação do ministério infantil. A irmã Geralda, que também já há algum tempo trabalhava conosco, a Geralda, ela também não vai estar trabalhando no ministério infantil, porque a Geralda se mudou de cidade. Ela está agora morando no litoral desde julho. Então, essas 2 irmãs que durante tanto tempo foram bênçãos na nossa igreja, no ministério infantil, elas não estarão mais à frente de uma forma remunerada como era. E agora, a partir de agora, então, contamos com a participação
de pessoas que voluntariamente darão continuidade a todo o trabalho, o projeto. Quem estará à frente é a irmã Dani Evangelista, que já está à frente da Escola Bíblica Dominical, e ela então assume agora a coordenação do Ministério Infantil. E com ela, a irmã Priscila Trujillo, esposa do Fábio, também de uma forma voluntária estará aqui fazendo o trabalho que a Geralda fazia. Então, algumas tardes, é um período, a Priscila estará então aqui no Ministério Infantil, na Secretaria do Ministério Infantil, fazendo aí a distribuição de material, preparando o material para os professores de cada classe e assim por diante. E nós queremos agradecer a Deus pela vida da Andréia, pela vida da Geralda, pela bênção que elas foram e são no reino de Deus. Agradecemos a Deus também pela vida da irmã Leila, que sempre acompanhou este ministério, na verdade, desde a fundação da igreja, de 72 até o ano de 95, a irmã Leila sempre esteve à frente do Ministério Infantil como voluntária, e a partir de 95, então, houve a necessidade de contratação de pessoas para trabalhar neste ministério. Mas agora, devido a tudo que nós estamos vivendo e tantas dificuldades já que vínhamos tendo antes da pandemia até, e com a pandemia também, algumas decisões têm sido tomadas neste sentido e, claro, afetou este ministério, e até que as coisas sejam colocadas em ordem, então nós vamos ter um período caminhando desta forma, e nós contamos com a ajuda dos irmãos que possam realmente contribuir, com um pouco do seu tempo, com aquilo que você tem, com aquilo que você sabe fazer, para que as nossas crianças continuem sendo assistida, pastoreada e conduzida para os braços do Senhor Jesus. Nós somos gratos por este período em que Deus nos deu condições, recursos para isto, mas cremos que o Senhor está conosco e tudo será realmente suprido, e certamente vamos poder lá na frente retomar algumas coisas e dar continuidade neste projeto que não vai parar. Esse projeto continua, mas desta forma. Nós vamos passar um vídeo, e através desse vídeo nós queremos agradecer a Geralda, queremos agradecer a Andréia por este tempo de trabalho conosco. A tua palavra é a verdade, tesouro do céu. É esperança, é cura pra alma, mais doce que o mel. Por ela tudo já se formou. Ensina
Louvado seja Deus. Com este vídeo, então, dizemos a Andréia e a Geralda, muito obrigado, que Deus continue abençoando a vida de vocês, que vocês continuem sendo bênção, frutífera no reino do Senhor. Eu quero orar com todos vocês, um tempo de gratidão pela vida delas, e nesta oração também, eu quero, juntamente com você, dedicar os dízimos e as ofertas. Você que tem mantido firme no seu propósito de ofertar, dizimar, nós queremos dizer para você que somos gratos a Deus pela sua vida e por você manter-se firme neste propósito, porque através da tua fidelidade é que tudo aquilo que a igreja tem assumido como compromisso, ela tem conseguido honrar para a glória do nome do Senhor Jesus. Esta semana também nós teremos a entrega das cestas básicas. A igreja tem feito um bom trabalho social, e isto por causa do teu envolvimento, por causa da tua participação. Então nós somos gratos a Deus também pela sua vida neste sentido. Então nós vamos orar, e depois da oração o Ministério de Louvor nos conduzirá neste período de louvor. E eu gostaria de ter a sua participação aí da sua casa, cantando, louvando ao Senhor, porque Ele é digno de todo o nosso louvor. Querido Deus e eterno Pai, queremos te agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós queremos te agradecer, ó Deus, pela vida da irmã Andréia, pela vida da irmã Geralda, elas, ó Deus, que puderam ter este tempo, ó Deus, trabalhando de uma forma mais efetiva no ministério infantil desta igreja. Pai, muito obrigado pela vida delas, pedimos que o Senhor continue abençoando-as com toda sorte de bênção. Pedimos que o Senhor continue abençoando o ministério infantil, todas as nossas crianças. Pedimos que o Senhor continue abençoando a vida da Dani, a vida da Priscila, que agora, ó Deus, juntamente com toda a equipe de voluntários, ó Deus, estará exercendo o ministério e realizando, ó Deus, a obra, que a graça do Senhor continue fluindo. Nós também, Senhor, dedicamos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas, reconhecendo a fidelidade do Senhor, reconhecendo a bondade e a provisão do Senhor para conosco. Nós oramos assim, ó Deus, e fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe sobremaneira. Depois desse período de louvor, o presbítero Paulo Rogério estará trazendo para nós a palavra de Deus. Glória a Deus, santo é o Senhor. Só Ele digno de toda a honra e toda a glória. Santo, santo, poderoso, quer e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, poderoso, quer e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo me tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és, santo é teu nome em todo lugar, é teu querer de graça.
Santo, Santo, poderoso, que é e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, que é e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e a salvação Deus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e a salvação Deus. Santo é o teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus tu Tu és santo, santo, santo Deus tu és. E nessa noite, eu quero te convidar a louvar junto conosco aquele, ao único que nos deu a salvação. Aquele que pode nos salvar. Nós podemos tantas coisas nesse nome grandioso que é o nome de Jesus. E eu te convido a cantar junto conosco o poder que há nesse nome. Venha sobre a sua casa, sobre essa igreja, o derramar do nosso Espírito Santo, o poder que há em Jesus. Amém. Em teus braços eu vou me entregar. Os meus medos eu deixo aos pés do altar. Todos os planos meus hoje eu entrego a ti. Toma o teu lugar, tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda tua chuva nesse lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva. Jesus.
eu vou lhe entregar os meus medos, eu deixo aos pés do altar todos os planos meus. Hoje eu entrego a ti, toma o teu lugar. Tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo, Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, o nome de Jesus, 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 o nome de Jesus. Vem sobre nós, manda a tua chuva nesse lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo, Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, Jesus. Tu és o único nome que salva, que restaura, que pode mudar todas as circunstâncias, pode fazer qualquer coisa, porque o impossível para você não existe, Jesus Cristo. Nós te declaramos como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós te rendemos graças e louvor, porque tu és o único digno de todo poder e toda salvação. Oh Deus, maravilhoso és tu, Senhor. Vem sobre nós, manda tua chuva nesse lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo, Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus pela sua palavra, pela sua presença, pelos louvores que nós entoamos a eles nesta noite. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que você nessa noite possa, juntamente conosco, receber a palavra que o Senhor tem para cada um de nós. O Senhor trouxe algo ao meu coração e eu quero, nessa noite, compartilhar com os irmãos. Muito bom tê-lo aqui, nesse culto, e que Deus possa falar ao nosso coração. Quero te convidar para nós, juntamente, lermos
a palavra do Senhor, que está, segunda carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 18. Segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 4, do versículo 1 ao 18. Te convido então para nós fazermos essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas, se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor. E a nós, como escravo de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus, que disse, das trevas resplandece a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Versículo 8. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graça para a glória de Deus. Versículo 16, eu gostaria de destacar o versículo 16, 17 e 18. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Versículo 18. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Vamos orar uma vez mais. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo que o Senhor fez até aqui, pelos louvores, pela forma como o Senhor tem, ó Deus, conduzido as nossas vidas e a tua igreja. Agora, quando vamos compartilhar da tua palavra, Senhor, peço que o Senhor possa ministrar aos nossos corações. Se assim for a tua vontade, usa a minha vida, Pai, para falar com os meus irmãos, da mesma forma que o Senhor falou comigo.
Que seja essa uma palavra que nós possamos, ó Deus, ter em prática para os próximos dias. Aplica, Senhor, a Tua palavra, a Tua mensagem em nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Queridos, a segunda carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto foi em 55 depois de Cristo. Provavelmente Paulo estava na Macedônia, e se deve ao fato de que a igreja de Corinto havia sido infiltrada por falsos mestres, que desafiavam tanto a integridade pessoal de Paulo, quanto a sua autoridade apostólica. Como Paulo tinha avisado que haveria mudança no seu itinerário, ou seja, Paulo mudou os planos, aquilo que ele programara para aquela igreja, houve uma mudança. E a sua visita, enfim, aquilo que ele tinha preparado, houve mudança, alteração. Com isso, os seus adversários, então, começaram a declarar que a palavra de Paulo não tinha mais crédito. Paulo pede que os coríntios, então, reflitam sobre o fato de que a sua vida no meio deles foi sempre honrosa, honesta, correta, e que a mensagem da salvação que Paulo pregava era de fato transformadora de vidas e era verdadeira. Aquilo que Paulo pregava àquela igreja vinha da parte do Senhor Jesus e não da parte de Paulo. Então Paulo escreve essa segunda carta para abordar esses pontos, para tratar essas questões, essas mudanças. E antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, eu gostaria de lembrar com você que nós temos vivido um período um pouco diferente. Temos vivido um período oposto, talvez, daquilo que nós imaginávamos, daquilo que nós pensávamos. A humanidade certamente já passou por muitas enfermidades, epidemias, pandemias, mas o momento que nós estamos passando, ele vai se tornar, ou já se tornou, um marco na história da humanidade e na história mundial. Certamente, ao final do ano de 2019, você fez planos, você traçou metas, estabeleceu propósitos, estratégias, você programou viagens, programou as suas férias com a família, você pensou em alguns negócios. Tudo isso pensando no próximo ano, no ano de 2020. Para que isso pudesse se concretizar, para que isso pudesse se realizar no ano de 2020. Fazemos isso com muita naturalidade sempre que se encerra um ano e se inicia outro. Mas nem sempre, queridos, as coisas funcionam, caminham. As coisas saem da forma que nós imaginamos ou da forma que nós esperamos. O mundo foi acometido por um vírus, o coronavírus, o Covid-19. E, para nós lembrarmos um pouquinho, essa doença ela foi identificada na primeira vez em Wuhan, lá numa república da China, e no início de dezembro de 2019. Mas o primeiro caso foi reportado, de fato, no final de dezembro do mesmo ano. Acredita-se que esse vírus, ou acreditava-se no início, que esse vírus tinha uma origem zoonótica, ou seja, doenças causadas por parasitas em animais, porque os primeiros casos confirmados tinham principalmente ligações ao mercado atacadista de frutos do mar, daquela região, e que também vendiam animais vivos. Cerca de 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde, então, acabou decretando o surto, acabou decretando a pandemia. O Ministério da Saúde do Brasil confirmou, em fevereiro de 2020, o primeiro caso positivo para coronavírus no Brasil. Um homem residente em São Paulo, se não me engano, com 61, 62 anos, ele veio de uma viagem do exterior, então ele foi confirmado como o primeiro caso. Esse, teoricamente, foi o primeiro caso confirmado no Brasil e na América Latina. Nós vemos diariamente a atualização dos dados e dos números que tem sido passado para nós.
O total de casos, mundialmente falando, passa de 24.776.000 casos, sendo 837.979 mortes confirmadas. Dados esse de ontem, sábado, pela manhã. No Brasil, os casos de contágio, de contaminação, passam de 3.809.000. As mortes no Brasil passam de 120.000 pessoas infectadas que vieram a falecer. Essa pandemia, queridos, ela trouxe alguns efeitos. Talvez para você foi de uma forma, para mim de outra forma, mas certamente ela teve os efeitos, teve as suas consequências. Algumas delas, por exemplo, o isolamento social, as perdas que eu acabei de citar, pessoas que faleceram devido a esse vírus, pessoas foram acometidas de doenças ou foram desencadeadas doenças emocionais, problemas financeiros, desemprego, empresas decretaram falência devido à crise. Hospitais de campanha foram montados, foram projetados, porém acabaram servindo em alguns lugares como fonte de dinheiro, de superfaturamento para alguns governantes, fraudes na saúde, os equipamentos à disposição da população superfaturados, o interesse, a disputa, as brigas políticas, informações desencontradas, incorretas, dúvidas que a população tinha, incertezas sobre esse vírus, como tratar, como se proteger, como prevenir, e fomos caminhando. Aumento de feminicídio, o racismo evidenciado, desrespeito às autoridades policiais, desrespeito e descaso à população. A população, com tudo isso, pagando pelo egoísmo, pela corrupção, pelo jogo de interesse político por parte da mídia, de alguns canais de comunicação. Relacionamentos abalados, casamentos e famílias em crise, escolas fechadas, igrejas, comércios, tudo passando a funcionar de forma online. Reflexo também de um mundo que buscava desenfreadamente essa tecnologia como padrão de vida. E hoje, de tanto buscarmos, estamos vivendo com ela. Se bom ou ruim, hoje é a ferramenta que está sendo utilizada. O Covid-19 veio para devastar, para instalar um verdadeiro caos, veio para desestabilizar empresas, impérios, governos, destruição, desgaste, desesperança. Humanamente falando, algo impossível de nos fazer enxergar uma boa perspectiva, uma melhora ou mudança. Diante desse cenário, diante de tudo que aconteceu até aqui, o que fazer? A quem recorrer? O ficar em casa, para muitos, foi motivo de peso, de aflição, de angústia, de desespero. Muitas pessoas não estavam acostumadas a ficar confinados nas suas casas, pois tem uma vida, um ritmo diferente. Momento também para nós de repensar a vida, a rotina, as práticas, de repensar também o ritmo ao qual nós estávamos condicionados. Ao passar desse tempo, a pergunta que eu faço é: como está a sua vida hoje? 5 meses após o início dessa pandemia, como está a sua vida hoje? Como estão os seus projetos, os seus planos, os seus sonhos, as suas expectativas? Como que você tem lidado com isso? A impressão que temos é de que algo saiu errado. Algo do planejado saiu de forma diferente. Algo mudou naquilo que havíamos programado e completamente diferente do modo como imaginávamos. Isso mudou a tudo e mudou a todos. O controle saiu das nossas mãos.
Esse é o problema. O controle está nas nossas mãos. Ou queremos ter o controle em nossas mãos. Esse tempo veio para mostrar para nós, irmãos, que nós não somos nada, que nós não podemos nada e que o controle nunca esteve nas nossas mãos. Talvez por algumas decisões, sim, referente à nossa vida, à nossa rotina, mas agora vemos que existem situações que têm mostrado para todos nós, de um modo muito claro, o quanto somos pequenos, frágeis e incapazes. E que se não for a misericórdia de Deus, se não for a misericórdia do Senhor nas nossas vidas, nós perecemos, nós sucumbimos. Para aqueles que conhecem ao Senhor, talvez esse seria, ou está sendo, a grande oportunidade de pregar o Evangelho àqueles que ainda não conhecem a Deus. Aqueles que ainda não servem ao Senhor. Talvez essa seja uma oportunidade em meio a esse caos, em meio a essa crise que nós estamos tendo de levar a palavra àquele que não conhece. Você já pensou nisso? Você já parou para refletir que de alguma forma você pode continuar pregando a palavra de Deus? Você tem feito isso? Tem sido essa a motivação do seu coração? Olhando para o texto que nós lemos, vemos que a pregação de Paulo deve ser seguida por nós. Paulo prega de forma aberta e sincera, embora para muitos o evangelho esteja oculto ou esteja encoberto, como diz o texto. Mas Paulo, ele prega a palavra de Deus. Ele fala de Jesus para as pessoas. Esse é o momento de nós continuarmos fazendo isso. Pois Paulo prega a Cristo e não a si mesmo. Ele cita o vaso humano e frágil para que Deus tenha a sua glória. Contudo, embora frágil, a fé e a esperança da glória futura sustentam a cada um de nós em meio à decadência do homem exterior. Assim Paulo diz no seu texto. Essa deve ser a nossa visão. Essa deve ser a motivação e a postura que nós devemos adotar. Pregar o Evangelho, crendo que somos frágeis e que a glória do Senhor pode ser revelada através das nossas vidas. Eu quero abordar alguns versículos desse texto. E o versículo 4, onde Paulo diz: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus dessa era a qual Paulo se refere é o diabo, é o inimigo das nossas almas, o nosso adversário, aquele que está por trás de toda a incredulidade, de toda a impiedade, aquele que vive em todo o tempo tentando contra a vida das pessoas. O diabo tem lançado sobre as pessoas os seus argumentos, gerando dúvida no coração de cada uma delas, trabalhado contra os propósitos e contra a palavra de Deus, por vezes até mesmo colocando em dúvida ou gerando dúvida no coração das pessoas, referente à palavra, à verdade que Deus deixou para nós. Assim ele tem agido, assim ele tem feito com que as pessoas acabem questionando a verdade que é a palavra de Deus. Paulo diz dessa era, falando então em oposição à era eterna, que a criação de Deus será purificada, nós, para sempre de toda mácula e de toda contaminação. Tentando tirar o foco. Era perversa é tudo que o inimigo tem planejado, lançado, plantado nos corações de cada pessoa, de cada ser humano, a maldade, a frieza, a falta de perdão, o ódio, a busca pelo poder, a soberba, a arrogância. São coisas que o inimigo tem lançado sobre a vida das pessoas. Paulo usa uma expressão semelhante em Gálatas 1:4, onde ele diz: desta presente era perversa. O Deus desta presente era perversa.
Paulo continua empregando a linguagem figurada do véu que cobre a glória de Deus, o véu que cobre a glória divina, de modo que os que rejeitam o Evangelho não conseguem enxergar essa glória. De modo que os olhos estão tapados, as escamas nos olhos estão impedindo com que essas pessoas possam enxergar a glória de Deus. A glória de Cristo, que é a imagem de Deus, do Deus revelado de modo autêntico, pois Cristo é o próprio resplendor da glória de Deus. Paulo tenta trabalhar isso com aquela igreja e trabalha isso conosco nesta noite, que a glória de Cristo é a imagem de Deus revelado, que a glória de Cristo é a imagem do Deus revelado de modo autêntico. Paulo ministrava, pregava, ensinava da parte de Jesus de forma genuína. Não aquilo que vinha dele, mas sim o que ele recebera da parte do Senhor. Quando olhamos no versículo 7, vemos que diz: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Esse tesouro a qual Paulo se refere é o tesouro que fez com que a minha vida e a sua foi transformada. O Evangelho, a palavra, a vida de Jesus. Esse é o tesouro que Paulo se refere no texto, que ele diz que nós temos esse tesouro. Era costume esconder tesouros em vasos de barro, vasos que possuíam pouco valor ou beleza e não se atraíam a atenção para si, mas sim com um conteúdo valioso. Nós, eu e você, temos um tesouro, meu irmão. Nós temos algo que o Senhor deu para nós. E por isso, eu quero dizer, não é hora de parar. Não é hora de desistir. É hora de prosseguir. Porque você tem um tesouro. Porque o Senhor te deu um tesouro. Não pare, não desista. Continue. Somos nutridos todos os dias pela palavra de Deus, por esse tesouro, por seus ensinamentos, pela sua presença nas nossas vidas. Paulo aqui está se comparando e nós podemos também nos compararmos com estes vasos que representam fragilidade e a insuficiência humana, a nossa incapacidade, a nossa limitação. E uma vez que de fato nós reconhecemos e entendemos essa insuficiência humana, vemos então a suficiência total, plena de Deus, agindo, operando, se manifestando. Precisamos reconhecer que somos frágeis, que somos insuficientes, mas que o tesouro que o Senhor Jesus deu para nós, que está em nós, Ele pode fazer toda a diferença que nós precisamos e que nós necessitamos. Tesouro esse que você tem, tesouro esse que eu tenho e que precisa ser compartilhado com as pessoas. O que Paulo estava fazendo com essa igreja e o que nós podemos fazer neste período de pandemia, que nós podemos continuar fazendo pós-pandemia, porque é a palavra que salva, que cura, que liberta e que restaura. Esse é o tesouro que eu tenho e que você tem. E por termos esse tesouro, que mostra o poder que vem de Deus, não podemos parar. Não é hora de parar. Não é hora de desistir. Você tem um tesouro e esse tesouro vai te ajudar a vencer, a continuar caminhando, porque Deus se faz presente na sua vida. Quando olhamos no versículo 8, Paulo diz que de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Queridos, as circunstâncias, as necessidades, as pessoas, a sociedade, o sistema, o contexto tendem a nos pressionar. E Paulo diz que de todos os lados somos pressionados. Não sei se você já teve a experiência de se sentir pressionado, talvez no seu trabalho, dentro da sua casa, por decisões que você precisa tomar, por atitudes que necessitam e que podem mudar a direção
a circunstância da sua família, dos seus projetos. E somos pressionados por inúmeras situações. Muitas vezes nós desistimos, nós recuamos, mas a recomendação de Paulo é para não desanimarmos. Em meio a essa pressão que recebemos de todos os lados, não desanimamos. Lembre-se que nós temos um tesouro, que é o Evangelho, que é a verdade, que é a palavra de Deus. E por termos esse tesouro, não desanimamos. Mesmo sendo pressionados, não desanimamos. Quando as circunstâncias exteriores a qual Paulo está se referindo se tornam insuportáveis e as nossas forças, os nossos recursos, humanamente falando, cessam, se esgotam, devemos recorrer aos recursos divinos, que nos são dados para aumentar e colocar em prática a nossa fé, a nossa esperança e a nossa força que vem do Senhor. Eu não sei o quanto que você já se deparou em tentativas que você fez e se viu com as mãos sem recursos. Tentou de tudo e nada aconteceu. Esse é o momento de você recorrer, reconhecer a sua dependência e a necessidade que você tem de estar buscando ao Senhor. Quando nós olhamos para o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 5, a partir do verso 24, nós vemos que uma mulher enferma, uma mulher que sofria de um fluxo de sangue há 12 anos, essa mulher, ela usou todos os recursos que estavam disponíveis para ela. Ela gastou a sua riqueza, o seu dinheiro, com médicos, com tratamentos, com medicações. E houve um momento em que ela se apercebeu de que esses recursos não mais estavam disponíveis para ela. E não faziam efeito, não resolveram o seu problema, pois ela continuava tendo uma hemorragia, ela continuava enferma. Quando ela entendeu que os seus recursos se esgotaram e que aquilo não foi suficiente para que a sua enfermidade fosse cessada, ela então recorreu a Jesus. Ela tentou se aproximar de Jesus, teve desafios, teve obstáculos, e por vezes o inimigo coloca isso nas nossas vidas. Quando decidimos estar na presença do Senhor, ele se levanta tentando de todas as formas nos impedir. Mas essa mulher enfrentou todos os desafios e obstáculos porque os seus recursos cessaram. E ela entendeu que Jesus poderia mudar a sua história. E ela entende que ao tocar em Jesus, poderia ser curada. E assim aconteceu. Jesus percebe, sente que dele sai poder, que dele sai a cura para aquela mulher. Aquela mulher depositou em Jesus a sua fé, a sua esperança. Os recursos se esgotaram, mas os recursos do Senhor não se esgotam. As nossas forças, as nossas estratégias, mas o Senhor está sempre à disposição, sempre disponível, sempre nos esperando para que nós sejamos tocados, nós sejamos curados por Ele. Que nessa noite você possa entender que os seus recursos são viáveis, os seus recursos são bem-vindos, mas recorra àquele que nunca esgota o seu recurso, que é o Senhor Jesus. Ele diz inúmeras formas, maneiras, pode curar, restaurar, transformar a sua vida. Que nessa noite você entenda que, mesmo sendo pressionado, não desanime. Não desanime, porque ainda não é hora de parar. Não é o momento de parar. Não é o momento de desistir. E Paulo continua o texto e a palavra que ele usa, perplexos, porque diz, não desanimados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Perplexos, ou seja, espantados, atônitos. E em nossos dias não tem sido muito diferente esse sentimento. Uma vez que alguns absurdos têm se revelado cada dia de um modo maior, cada dia de um modo surpreendente, seja na política, como eu já citei, na saúde pública, na forma como as pessoas têm
reagido, na forma como as pessoas agem em determinadas situações. Salmo 34, versículo 19 diz que o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Você pode estar enfrentando lutas, adversidades nesse período. Talvez situações que já vinham acontecendo antes mesmo dessa pandemia, desses 5 meses, e que agora aumentaram, agora subiram à sua frente e você não consegue ver do outro lado. Mas nessa noite, o Senhor diz para mim e para você, não é tempo de parar, não é momento de desistir, continue caminhando, porque o Senhor entende que nós passamos por diversidades, mas Ele nos livra de todas. O Senhor está conosco, e por isso, assim como Paulo diz, não fiquemos desesperados. Meu irmão, aquieta o teu coração, deixa o Senhor conduzir a sua vida pelos caminhos que Ele tem para você. Aquieta o teu coração, confia no Senhor, não desista, continue caminhando. No verso 9 do texto que nós lemos, Paulo continua dizendo, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Muitas vezes, nós nos vemos em meio a uma guerra. Nossa mente é tomada por pensamentos de perseguição. Você já foi perseguido por algo? Talvez perseguido por se dizer cristão, por falar de Jesus, por querer ministrar na vida de alguém. Pessoas perseguem porque começam a observar você, começam a vigiar você, as suas atitudes, as suas ações, e qualquer que seja a sua forma de agir diferente, eles já começam a perseguir, a acusar e a apontar o dedo para você. Talvez no seu trabalho você tenha sido perseguido por pessoas que criam dificuldades pelo fato de você ter o tesouro, que é a palavra de Deus, e que elas ainda não conhecem. Mas o Senhor deseja te usar neste lugar para que esse tesouro seja também sobre a vida delas. Parece que a ideia do inimigo é de nos perseguir em todo o tempo, nos atacar e nos abater como um pássaro quando o caçador tenta contra a vida dele. Mas é preciso lembrarmos de que não estamos sozinhos. Pastor Clóvis, há 2 domingos, pregou a respeito desse tema, dessa verdade, dessa certeza de que nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho. E por você não estar sozinho, não é o momento de parar. É hora de continuar, não é hora de desistir. Nós não estamos vagando, soltos, abandonados, não fomos deixados de lado, esquecidos. E por ter essa certeza, é que não seremos destruídos, porque o Senhor dos Exércitos está lutando ao nosso favor. Paulo está dizendo, olha, somos perseguidos, é verdade, mas não abandonados, o Senhor é conosco. Somos abatidos, mas não destruídos. Você pode ser perseguido, você pode se abater, você pode se fragilizar, mas você não foi destruído. Você não está destruído. Você pode se paralisar. Você pode se abater. Mas não é hora de parar. Não é hora de desistir. Qual tem sido a causa ou o motivo do teu abatimento, da tua paralisação? Momentaneamente podemos passar por esse tempo de abatimento, de tristeza, de desesperança, mas lembre-se que mesmo nesse momento, você não foi destruído. Você não foi destruído. Pode ter caído, mas você não foi destruído. E por não ser destruído, levante-se. Se fortaleça no Senhor. A sua história não acabou. Ainda há fôlego de vida. Ainda há sopro de vida em você. E o Senhor Jesus está contigo. Você não está sozinho, você não está abandonado. Deus está contigo. Você não foi destruído. Por isso, lute. Se esforce. Por mais difícil que seja, ou por qualquer que seja o motivo, a causa, emocional, física, financeira, profissional, levante,
se esforce. Olhe para o Senhor todos os dias. Olhe para aquilo que o Senhor já fez na sua vida. Certamente você pode se lembrar de situações, de ações de Deus em teu favor. Que isso venha te fortalecer. Mas acima de tudo, olhe para quem Deus é. Olhe na perspectiva de que muito mais o Senhor tem a fazer na sua vida. Não desista. Não é hora de parar. É hora de continuar. No versículo 16, e eu gostaria de destacar esses 3 últimos versículos. 16, 17 e 18. Paulo diz, por isso não desanimamos, e ele se refere ao versículo 15, que fala da graça, da misericórdia de Deus. Não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Mais uma vez, Paulo reforça a importância de não desanimarmos. O exterior ao qual Paulo se refere, ou seja, o nosso corpo físico. E o nosso corpo físico, meus irmãos, ele é sujeito à decadência, ao desgaste, às marcas e pode perecer pelas adversidades da vida, pelas aflições que recaem sobre nós, pelo cansaço na nossa caminhada. Exteriormente podemos estar desgastados, fadigados, mas interiormente estamos sendo renovados. Aleluia. Exteriormente cansados, desgastados, fadigados, mas interiormente o Senhor tem nos renovado. Aleluia. Louvado seja Deus, porque interiormente nós temos um tesouro. Interiormente você tem um tesouro. A palavra de Deus, a presença do Senhor na sua vida. Interiormente nós temos uma chama que não se apaga por causa da vida ressurreta de Jesus, que arde, queima em nosso ser, em nossa alma e no nosso interior. Por isso nós estamos sendo renovados todos os dias, sendo renovados interiormente todos os dias. Louvado seja Deus. A vida e o poder de Cristo em nós influencia nossa mente, nossas emoções. E isso nos fortalece e nos renova dia após dia para vencermos, enfrentarmos os obstáculos e desafios que surgem na nossa caminhada. Sejam eles físicos, espirituais, emocionais, independentemente dos desafios, das lutas. Lembre-se, o Espírito Santo habita em você. Existe vida de Cristo em você. E essa vida é plena, é eterna, é abundante. É a vida do Senhor em você, renovando a cada dia, em meio às adversidades, em meio aos problemas. Não é hora de parar. Não é hora de desistir. Prossiga. Isaías capítulo 40, versículo 29 ao 31 diz: Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Aleluia. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Queridos, aqueles que esperam no Senhor têm o privilégio de ter as suas forças renovadas. Eu não sei aquilo que tem afligido o teu coração. Eu não sei o que esse período de pandemia trouxe para a sua vida. Eu não sei aquilo que você tem apresentado diante do Senhor, mas Ele sabe. E se você esperar nele, confiar nele, Ele renova as suas forças e faz você voar bem alto como águias. Faz você correr e não ficar cansado. Faz você não ter exaustão, porque o Senhor é quem renova as suas forças. O Senhor renova as suas forças, firma os seus passos e nessa noite enche do teu espírito, do teu tesouro, o seu coração, a sua alma e o seu ser, para que você não desista, para que você não pare, para que você continue. A renovação
interior. Ela vence a destruição exterior e, consequentemente, vence a própria morte, nos renovando a cada dia. Esse é o Senhor Jesus, que não desistiu de nós. Esse é o Senhor Jesus que caminhou, que se deu por nós naquela cruz. Ele deseja te renovar nesta noite. Qualquer que seja a causa que aos seus olhos parece impossível. Talvez pessoas disseram para você, ou têm dito a você, olha, isso não tem jeito, isso aí você não vai conseguir vencer. Por esse desafio você não consegue passar. O Senhor nesta noite diz para mim e para você, não é hora de parar, não é hora de desistir. Continue, eu estou contigo. Eu renovo as suas forças, eu renovo o seu interior, porque no seu interior há um tesouro, que é a palavra de Deus, que é o Evangelho de Jesus. Aleluia. O versículo 17. Paulo diz, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Louvado seja Deus. As dificuldades dos cristãos, a minha e a sua dificuldade, qualquer que seja, perdem a importância quando vistas na perspectiva da eternidade. Por comparação, a glória eterna é muito maior do que todos os sofrimentos que a pessoa poderá experimentar nesta vida. Queridos, nós temos a tendência de olhar para o momento. É claro que os sofrimentos, as enfermidades que nós passamos ou que nós sofremos aqui, nesse tempo que vivemos, isso traz para nós tristeza, preocupação, inquietação. Isso é normal, todos nós sentimos, mas isso não pode ser mais importante ou não pode nos impedir de continuarmos caminhando para aquilo que o Senhor tem produzido para nós, que é a glória eterna. Esse é o nosso foco, esse é o nosso pensamento, esse é o nosso propósito de vida. Passamos por aqui, mas não somos daqui. As aflições, as lutas trazem problemas para nós, mas isso não pode nos animar, não pode nos desanimar a continuarmos prosseguindo, caminhando para aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Louvado seja Deus. E o versículo 18, que é o último versículo do capítulo 4, Paulo diz, assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Os problemas, as dificuldades, a pandemia, a crise econômica, a crise política, a crise moral que o país está atravessando, as experiências dolorosas, sofríveis, perdas desta vida terrena, são o que temos de visível, que podemos enxergar diante dos nossos olhos, ou onde os nossos olhos estão fixados. Ou seja, em uma era caída, pecaminosa, ilusória, mas passageira, porque nós não somos daqui. Nós estamos passando por essas tribulações, passando por essa era caída e pecaminosa e ilusória, mas ela é passageira, porque nós não somos daqui. Se fixarmos nosso olhar nessas coisas, somos tentados a desanimar, somos tentados a desistir e abrir mão do que Deus tem para a nossa vida. Por outro lado, as realidades invisíveis a qual Paulo se refere, e não menos reais por serem invisíveis, são eternas e imperecíveis. Eu vou repetir. As realidades invisíveis e não menos reais por serem invisíveis, são eternas e imperecíveis. O Senhor já preparou algo para nós. Mas como que eu vou caminhar nessa perspectiva se os meus olhos estão focados no problema? Se os meus olhos estão focados naquilo que está acontecendo ao meu redor?
Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O elemento fé precisa fazer parte da sua vida, meu irmão. Mas é difícil. O mundo está em um caos, está em crise. Mas a fé precisa fazer parte da sua vida. Sem fé é impossível agradarmos ao Senhor. Hebreus 11, no versículo 7, diz que pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Noé mostrou total confiança em Deus e na sua palavra, na direção de Deus, naquilo que Deus orientou que ele fizesse. E não olhou para a circunstância, deixou de lado as circunstâncias, as adversidades e as dificuldades para construir aquela arca. Quando veio o dilúvio, queridos, muitos talvez achavam que Noé era louco, que Noé era um lunático, que ele não sabia o que ele estava fazendo, pouco chovia, nem mesmo tinha chuva naquele lugar, e ele montando uma arca para um dilúvio. Mas quando vem o dilúvio, aleluia, a palavra de Deus se mostra verdadeira. A fé de Noé é confirmada, justificada, honrada, e a incredulidade do mundo foi castigada. Noé teve fé no Senhor, creu na sua palavra e obedeceu. As pessoas podem não entender, as pessoas podem não acreditar, podem duvidar, mas nós, vasos de barro, mas com um precioso tesouro. Muitos podem olhar para você e dizer para você: olha, você não vai muito longe, você não consegue resolver esse projeto, você não consegue concluir este propósito, porque nós somos frágeis, mas dentro de nós há um tesouro precioso, há um tesouro que nos renova a cada dia, para que nós possamos vencer os desafios e concluir os projetos e os sonhos que o Senhor tem para nós, que é o Evangelho de Jesus. E aí nós podemos então celebrarmos a glória de Deus em nossas vidas. Não é hora de parar, não é hora de desanimar, não é hora de desistir. Creia, tenha fé, Deus está agindo. Ainda que você não veja, ainda que você não perceba, creia, Ele está agindo e a resposta virá. Aleluia. Por isso, olhamos para o alto e não para as aparências transitórias do cenário deste mundo. Filipenses 3:20, Paulo diz: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa cidadania está nos céus. Somos cidadãos dos céus. Somos peregrinos aqui. Os céus é o nosso lugar. E um dia estaremos com o Senhor, o adorando, o louvando. Em meio a essa pandemia, em meio a este quadro desanimador que vivemos todos os dias, existem motivos para não pararmos. Existem motivos para não desanimarmos. Colossenses 3, versículo 1, diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Colossenses 3, verso 1 e 2. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Queridos, que o seu pensamento esteja sempre naquilo que o Senhor tem para você. As situações que vivemos aqui, aquilo que nós estamos vivendo nesse momento ainda de pandemia, a igreja está vazia. Você está na sua casa, não podemos cultuar ainda ao Senhor da forma como fazíamos antes. Mas isso não pode tirar a perspectiva daquilo que está por vir. Porque eu e você temos um tesouro. Somos renovados dia após dia. E as coisas que aqui acontecem não podem nos deter, não podem nos paralisar,
porque o nosso pensamento precisa estar nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Podemos olhar nessa perspectiva das coisas do alto. Um outro lado da pandemia. Sei que tudo isso é muito difícil, talvez você perdeu conhecidos, familiares, próximos. Isso é tudo muito dolorido. Pessoas perderam o seu emprego, a sua renda, o seu sustento. Isso tudo é um caos, é uma crise muito grande. Mas nós, que temos o nosso olhar para as coisas do alto, podemos olhar para essa pandemia como um aprendizado, como um ensinamento. E olhando para esse contexto, o Brasil vinha caminhando num momento muito ruim. E quando entrou a pandemia, economicamente falando, a crise, então, foi a pior possível. Mas nós vemos Deus agindo, nós vemos Deus cuidando, nós vemos Deus conduzindo algumas coisas. Por exemplo, um país quebrado, sem recursos, como que poderia fornecer milhões e bilhões para os governos montarem os hospitais de campanha? Bem verdade que alguns não souberam usar ou usaram de má fé. Mas foi disponibilizado esse valor. Foi disponibilizada uma ajuda mensal, aí, assistencial, emergencial para a população. Como que, e eu não estou falando de governo, de político, estou dizendo do país como vinha caminhando. Como que poderia acontecer isso? É pouco o valor, é verdade, mas o cenário era muito ruim. Mas isso tem sido possível. Algumas famílias têm conseguido realizar as suas necessidades com essa ajuda. E eu creio que é o Senhor conduzindo essas coisas. Houve uma queda nas ocorrências policiais rotineiras, é verdade, devido à diminuição de pessoas. Melhorou a poluição. A perspectiva da vacina antecipando-se daquele prazo inicialmente falado. Profissionais da saúde sendo reverenciados pelo seu esforço, pela dedicação. Mas por que nós não fazíamos antes? A crise da saúde pública, dos profissionais, falta de material, falta de condições, péssimas condições de trabalho, sempre foi algo latente no nosso país. Esses profissionais, antes da pandemia, já trabalhavam muito mais. Alguns trabalham em 2, 3 lugares, mas precisou acontecer algo extremo como isso que está acontecendo aqui, para que nós pudéssemos nos atentar à importância, à dedicação e o profissionalismo desses médicos, enfermeiros, profissionais da saúde. Famílias não isoladas, mas reunidas. Há quanto tempo famílias não se assentavam à mesa para fazer as suas refeições? Há quanto tempo famílias não se assentavam na sua sala para ter um tempo de conversa? Há quanto tempo as famílias não tinham a oportunidade de se reunir com todos à sua volta? E eu quero compartilhar não estou falando precisamente de casais, mas também pai, filho, filhos que moram com os pais, irmãos. Havia um distanciamento, queridos. Havia um distanciamento pela rotina, pelo dia a dia, pela correria, pela pressão que recebemos, pelas cobranças, pelas perseguições. Mas agora houve um tempo onde a família pôde se reunir. O amor ao próximo foi despertado, foi evidenciado. O estender da mão ao próximo ficou latente, ficou evidente, marcado neste tempo. Eu penso que tudo isso traz para nós uma reflexão. Nós podemos, em meio a tudo isso, em meio a esse caos, a essa tristeza que muitas pessoas têm passado, uma avaliação da forma como vínhamos nos comportando, da forma como vínhamos deixando de lado algo muito importante nas nossas vidas, que são as pessoas. Os amigos, os pais, os filhos, os irmãos estavam em segundo plano.
Mas esse momento tem proporcionado para nós uma reflexão profunda das nossas atitudes. Talvez nesse tempo nós sentimos saudade de estar com algumas pessoas. E por que saudade? Por que sentimos falta? Porque nós estávamos tão acostumados a estar juntos que nós não dávamos a devida importância. Era comum você ir na casa de um familiar, de um amigo, o dia que você quisesse, você tem esse acesso. Mas isso hoje traz saudade. Será que de fato nós aproveitamos aquele momento como deveria? Quando nos reuníamos aqui nesse templo para louvar ao Senhor, nós fazíamos porque o nosso coração estava desejoso para estar com o irmão, para louvar a Deus, ou vínhamos apenas para cumprir um calendário semanal, um programa semanal? Refletimos sobre isso, e se isso te faz falta, ao término disso, possamos voltar melhores. Talvez algumas pessoas se foram e nós não podemos nos despedir delas, nem mesmo um último olhar. Mas será que quando essas pessoas estavam conosco, nós tivemos tempo de qualidade com elas? Nós demos a ela a devida atenção, usufruímos do tempo e daquilo que o Senhor preparou? É para nós refletirmos. A forma como estávamos nos relacionando com Deus, a forma como estávamos servindo, cultuando e adorando a Deus, era algo mecânico? Será que era algo de fato que agradava ao Senhor? Esse tempo tem nos feito refletir o modo como cultuávamos o Senhor e como podemos passar a cultuar daqui para frente. A importância que dávamos de vir aqui, à casa do Senhor, a IEV, o local ao qual o Senhor nos colocou. Certamente tudo isso está sendo repensado, tudo isso está sendo planejado por nós para uma mudança, para que nesse período que nós estamos passando, tenhamos ações diferentes. O outro lado da pandemia, o total de casos no mundo, como eu disse, 24.776.000 contaminados. 16.227.000 recuperados. Aleluia. No Brasil, mais de 3.809.000 casos de pessoas contaminadas pelo Covid. Mais de 2.976.000 pessoas recuperadas para a glória de Deus. Houve tristeza, mas também houve motivos de gratidão. A nossa vida terrena é assim, queridos. Enquanto estivermos por aqui, as aflições vêm sobre nós, mas o nosso olhar precisa estar não nas coisas terrenas, mas nas coisas do alto que o Senhor já preparou para nós. Por isso, não é hora de parar. Por isso, não é hora de desistir. 5 meses se passaram e nós não imaginávamos que seria tudo isso. Não imaginávamos que demoraria tudo isso. Não sabíamos como seriam os dias, não sabíamos das aflições, como seria a questão das pressões que nós lidamos, o desânimo, dos abatimentos, lutas, desafios. Mas se você olhar para quando começou tudo isso e para hoje, você pode declarar: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Você tem condição de declarar isso? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Passaram-se muitas coisas, vimos muitas coisas, mas estamos aqui hoje. E estamos na presença do Pai, dependendo dEle, buscando a Ele. Por isso, não é hora de parar. Aleluia. Quero fechar a mensagem dizendo que neste tempo de pandemia, muitas pessoas se achegaram a Deus. Muitas pessoas se reconciliaram com o Senhor. Muitas pessoas foram curadas, milagres foram realizados, milagres aconteceram. Deus mostrou que o controle está única e exclusivamente nas suas mãos. Fomos nivelados, todos iguais. Ninguém podia fazer nada diferente. Isso mostra a nossa dependência, a nossa incapacidade que nós temos como pessoa. E dependemos somente do Senhor. Ele é o Senhor da história.
Por isso, não é hora de parar. Por Ele ser o Senhor da história, não é hora de desistir. O Senhor tem muita coisa ainda para fazer na sua vida e através dela, meu irmão. Porque tem um tesouro dentro de você. Daqui a pouco as coisas voltam ao normal. Não sei quanto tempo, não sabemos. O controle está nas mãos do Senhor. Tudo está nas mãos dele. Mas uma coisa é certa, nós precisamos voltar diferente. O mundo vai ter a sua rotina, mas nós precisamos mudar a nossa. Aquilo que vínhamos fazendo, se você refletiu e entendeu que é necessário mudar, que isso comece a ser colocado em prática. Sabemos o quanto dependemos do Senhor. Sabemos o quanto necessitamos do Senhor. Sabemos o quanto precisamos dele nas nossas vidas. Por isso, precisamos voltar diferente. Coloquemos em prática todos os ensinamentos que o Senhor nos proporcionou nesse período. Não é hora de parar. É hora de continuar. Porque Deus é contigo. Deus continua na sua vida conduzindo todas as coisas. Meu irmão, não se esqueça que você tem um tesouro. Não se esqueça que nós passamos aqui porque somos cidadãos dos céus. Deus tem algo preparado para nós. Volte os seus olhos, o seu pensamento, a sua perspectiva para as coisas do alto e não para as coisas terrenas. Tiago diz que motivo de grande alegria o fato de passarmos por diversas tribulações, provações. Que essa escola que nós estamos cursando aqui produza para nós uma glória eterna. Seja assim na minha vida e na sua vida. Eu quero orar por você. Antes de nós encerrarmos, também teremos um louvor. Mas quero orar na perspectiva de que o Senhor possa se alegrar com a sua persistência, se alegrar com a sua dedicação a vencer esse problema e essa dificuldade que você está passando. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Obrigado pelo tempo que o Senhor preparou para nós. Obrigado pela tua palavra que nos ensina, que nos exorta, que nos edifica, que nos corrige. A tua palavra, ó Pai, que é um tesouro para as nossas vidas. Senhor, eu não conheço o contexto das pessoas que estão assistindo a esta mensagem, mas o Senhor conhece porque o Senhor é o Criador. O Senhor fez a cada um de nós. O Senhor nos formou e na concha de tuas mãos nós estamos. Pai, que essas pessoas possam entender que as tribulações, as adversidades, as dificuldades são peculiares do dia a dia, da vida terrena que nós passamos. Mas que o tesouro que o Senhor nos deu, que a tua presença, que o teu poder, que a tua graça, que o teu Espírito possa nos ajudar todos os dias a nos levantarmos, ó Pai, e não desistirmos. Que as pessoas possam entender que o Senhor continua no controle de todas as coisas, que o Senhor é o dono da história, o Senhor é o dono da vida. E que nessa noite, ó Pai, pessoas possam entender que não é hora de parar, que não é hora de desistir, porque grandes coisas o Senhor tem para fazer por cada um de nós. Pai, abençoa cada um que está assistindo essa mensagem, fortalece. Ó Deus, traz a eles um vigor, restaura, Senhor. Talvez existam pessoas passando por lutas emocionais nesse período tão difícil, ó Deus, que o Senhor possa inundar a vida dessas pessoas com a tua paz, com a tua presença, e eles possam ser revigorados, ó Pai, ter um novo fôlego de vida, ânimo, ó Pai, para continuar caminhando, porque o Senhor tem preparado coisas grandiosas para nós. Senhor, abençoa o nosso país, cuida, Senhor, das pessoas enfermas, que elas continuem sendo curadas, que esta pandemia, este vírus venha a ser, ó Deus, cessado, que as medidas sejam feitas conforme assim, ó Deus, a necessidade da população, que as pessoas que estão governando possam se preocupar de fato e de verdade com o povo, Pai, que perece, que sofre, mas que tem o Senhor como tesouro para a honra e glória do Teu nome. Eu oro, Pai, nesta noite,
grato a Ti porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos abençoado. E faço assim, ó Deus, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação, o poder e o batismo no Espírito Santo seja com a igreja que entendeu que não é hora de parar, que não é hora de desistir, porque temos um tesouro, que é o Evangelho, a presença e a pessoa de Jesus nas nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém. Queridos, vamos encerrar o culto com um louvor, e que você tenha aí uma semana abençoada, que você possa louvar ao Senhor conosco nesse final de culto, nesse término de culto, que a sua semana seja de bênção, seja de alegria e seja de presença do Senhor, e que você não pare, que você não desista, que você continue caminhando, porque o Senhor é contigo. Deus abençoe. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés.